Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a estes espaços virtuais que nos possibilita chegar até os lares dos irmãos, até seus corações, levando uma palavra amiga, consoladora do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Sou Marileda Klugmânica e sou trabalhadora da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí. Para nossa reflexão inicial, vou ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. A vida é um desfiar de lutas e experiências. Você ora está aqui, ora está ali. Ora faz de um jeito, ora faz de outro. Esse movimento contínuo aprimora suas ideias e ações, impele-o para ir para frente, leva-o à tomada de novas posições e engrandece-lhe o espírito. É preciso, porém, equilíbrio e norma de boa ação, evitar os maus pensamentos e atos. Acredita em você. Manter boa norma de conduta é construir um mundo de paz e de alegria onde estiver. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão do item Os Inimigos Desencarnados, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O inimigo desencarnado é alguém que ofendemos em vidas passadas e que hoje ele nos alcança para o necessário reajuste. No preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, encontramos o caminho para a reconciliação com o adversário. Então, os nossos inimigos desencarnados são aqueles espíritos, são aqueles irmãos que já convivemos no nosso passado e que não tivemos um bom relacionamento, em que nos magoamos, criamos uma inimizade e hoje eles estão do outro lado, estão no mundo dos espíritos e nos encontram, num novo corpo físico. E passam muitas vezes a nos perseguir, a querer vingar-se de nós por conta dos nossos erros do nosso passado. Porque não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhes assinalavam a individualidade. Quem são os espíritos? Todos nós somos um espírito. Deus nos criou para a perfeição. Agora, eu estando num corpo físico, eu sou um espírito encarnado. Os espíritos desencarnados são aqueles homens, mulheres, que já estiveram num corpo físico, como nós estamos agora, que já viveram muitas encarnações e estão agora sem o corpo físico. Estão no mundo dos espíritos, mas seguem com a sua individualidade, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. E o Espiritismo nos leva a refletir sobre estes irmãos que se tornaram então os nossos inimigos desencarnados. Muitos de nós repelimos estes irmãos
e nós queremos longe, bem distantes, mas precisamos também refletir que nós, em momentos anteriores, também nos deixamos inundar por mágoas, por ódios, por ressentimentos e fomos cegamente buscar esses sentimentos mais inferiores, né? Quem sabe, em outros momentos, em outras existências, nós fomos os perseguidores destes irmãos. E agora eles nos encontram, né, e querem um reajustamento. No Evangelho consta, então, que muitos motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir, né, com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então nós sabemos que toda a maldade ela é passageira e, portanto, chegará o momento, né, de todos os seres, todos nós, não ter essa maldade no nosso coração, na nossa mente, pois é para isso que Deus nos criou, para aprendermos uns com os outros, para aprender a nos amar, a perdoar, a estar de bem com todos. E fica a reflexão para que possamos também estar sempre de bem com todas as pessoas nessa encarnação, para não criar nenhum tipo de inimizade, de não ficar guardando mágoas, rancores profundo com quem quer que seja, pois Jesus nos aconselhou a amar os nossos inimigos, a perdoar, e nós também precisamos do perdão dos outros, porque também muito já erramos nas nossas encarnações passadas, como também erramos na atual encarnação que estamos vivenciando, que estamos nesse processo educativo, e Deus sempre nos oferta essa possibilidade desse ir e vir para os devidos reajustes. Se hoje nós temos inimigos desencarnados, vamos orar por eles, vamos pedir perdão pelas faltas que cometemos no nosso passado, na nossa vida, porque não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, encontramos neste texto do Evangelho, né, que não há mal que dure para sempre e que nós podemos mudar o nosso comportamento para que os nossos inimigos, em nos encontrando nesta encarnação,
poderão ver, sentir que nós mudamos, que nós não somos mais aquelas pessoas que praticávamos o mal, que magoava com profundidade, que não reconhecia os seus erros, porque todo bem que nós fizermos, né, nessa encarnação, nós podemos ir atenuando as nossas faltas do passado. E poderemos, ao invés de ter um inimigo, vir a ter um amigo, pelo nosso bom proceder, como nós encontramos essa orientação no Evangelho segundo o Espiritismo. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Atuam em nossa mente, aproveitando-se da nossa fraqueza moral. Para nós mudarmos, nós temos que crescer espiritualmente, tendo sempre a lei do amor, tão exemplificada por Jesus no nosso dia a dia. O amor nas nossas palavras, o amor nas nossas atitudes, o bem-querer, o auxiliar uns aos outros, e nós sempre vamos ter grandes oportunidades de nos redimir dos nossos erros, das vivências anteriores, como também os nossos erros e equívocos desta mesma encarnação que ora estamos transitando. E aí então os nossos inimigos não irão mais nos perseguir se verificarem em nós estas mudanças interiores que vamos realizar, se verificarem que nós estamos orando por eles, pedindo mentalmente perdão, não irão mais nos perseguir. E queremos então lembrar, né, que tudo se dá pelo pensamento, pela nossa sintonia mental, dispondo de mobilidade e fixando-se mentalmente ao adversário mediante a afinidade moral. Inicia-se o doloroso processo da obsessão, que tanto se apresenta em forma de surto patológico, na área dos distúrbios psicológicos, de conduta e de emoção, bem como em lenta e perversa inspiração doentia, que termina por transformar-se em transtornos mais graves. Os inimigos desencarnados, desse modo, vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permite. Essa orientação é do Espírito Joana de Ângeles. Nós sempre teremos uma sintonia moral. Se nós cultivarmos dentro de nós sentimentos menos dignos, de maldade, de raiva, de ressentimento, de ficar guardando essas mágoas profundas e de praticar a maledicência, que é falar mal dos outros, com que espíritos nós vamos nos ligar? Senão com estes que têm estes mesmos sentimentos, porque é pela lei de afinidade que nós vamos nos ligar. E quando nós temos fé, coragem, praticamos a caridade, fizemos o bem, somos pessoas otimistas, ajudamos o nosso próximo, estudamos as nossas
imperfeições morais para que possamos nos melhorar dia a dia, nós estaremos nos ligando com os espíritos bons, amorosos, que vão nos auxiliar nessa existência a vencermos todas as dificuldades, todas as provas, todas as expiações. Por isso, o esforço deve ser contínuo. Estamos aqui matriculados nesta escola terrena, mas com boa vontade, com perseverança, todos nós podemos a cada dia ser pessoas melhores. Inimigos desencarnados podem nos gerar graves constrangimentos. Como vivem em esferas espirituais diferentes, podem nos induzir a atitudes constrangedoras e equivocadas. Inúmeras pessoas cometem os maiores desatinos quando se encontram em momentos de influência espiritual. Então, são esses cuidados que nós temos que ter, né? Esse autoconhecimento, a busca da mudança interior, a busca do melhoramento das nossas atitudes mentais, porque nós estamos sempre pensando, e com quem nós estamos nos ligando nesses nossos pensamentos. E a evolução, então, ela é pessoal, ela é intransferível. É dever meu para comigo mesmo ser uma pessoa melhor, buscando ajuda, sim, juntamente com esses benfeitores, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos bons, amorosos, que velam por nós nessa encarnação. Vamos fazer todo o esforço possível para nos ligar a eles, aos bons que vão nos sustentar em todos os momentos da nossa existência. Mas é importante então destacar que toda essa influência só é possível e permitida quando deixamos brechas em nossos comportamentos, quando deixamos de nos manter equilibrados espiritualmente, quando também nos distanciamos de Deus e dos compromissos morais mais saudáveis, e quando nos deixamos de ser levados pelos prazeres irresponsáveis. É assim que abrimos espaços em nossas vidas para a influência negativa. É desta maneira, então, meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo neste momento, é desta maneira, né, que nós vamos atrair estas influências, que elas podem ser influências boas, como nós podemos atrair influências espirituais maus. Vai depender sempre de nós. Então, nós não podemos colocar, né, tudo que acontece na vida, culpar os nossos obsessores, culpar o mundo, culpar as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós podemos ter a coragem, a fé, a esperança e adquirir os bons hábitos, como o da oração, que vai nos equilibrar espiritualmente, o hábito da boa leitura. Há tantas obras espíritas para estudarmos, o hábito do recolhimento interior, para vencer essas más tendências que ainda carregamos conosco, porque se estamos encarnados aqui nesse planeta, significa dizer que não somos perfeitos.
que estamos todos nós a caminho da perfeição, que já erramos muito, que ainda vamos errar, mas que todo dia é uma oportunidade, né, que o Criador nos concede de nós buscarmos esse nosso melhoramento moral. Quando Jesus recomendou a reconciliação o mais depressa possível com os nossos adversários, não é apenas com o fito de apaziguar discórdias durante a existência atual, mas ainda com o propósito de evitar que se perpetuem em existências futuras. Então, se já compreendemos que a vida não cessa após a morte do corpo físico, se temos inimigos, adversários aqui nessa encarnação, e que quando acontecer a passagem para o mundo dos espíritos, esses mesmos inimigos, se nós não nos reconciliarmos com eles, com estes adversários, continuarão com os sentimentos inferiores e as perseguições, as discórdias vão continuar. Então, Jesus recomenda essa reconciliação o mais depressa possível com todos. Vamos nos reconciliar com algumas pessoas, se porventura nós tenhamos desavenças, discórdias, inimizades. Nós precisamos de amigos, de pessoas do bem. Precisamos conviver em harmonia com todos. E como podemos então nos libertar dessa ação nociva dos inimigos desencarnados? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus e através da prática do perdão e da caridade, em sua mais ampla acepção. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Muito importante estas orientações, então, de estarmos sempre buscando a melhora interior, a reforma íntima, o estudo, a compreensão do Evangelho de Jesus e pôr em prática. Nós precisamos ter todo esse esforço para praticar aquilo que aprendemos. Praticar diário. É fácil? Não. Mas o mérito está no esforço que nós fizemos para nos melhorar intimamente. Amar os inimigos, então, não é ter por eles uma afeição natural de amor, de carinho que temos para com os nossos amigos. Afinal, ainda reside em nós a imperfeição. Mas então, o que é amar os inimigos? É não ter por eles nenhum desejo de vingança, porque a vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Não ficar guardando rancor, mágoas profundas e, o mais importante, nas nossas orações, devemos orar pelos inimigos desencarnados, por aqueles que nós em outros tempos prejudicamos, e prejudicamos muito.
e também por estes que tivemos qualquer tipo de conflito. Tipo de conflito pode resultar numa inimizade. Por isso a recomendação, do Mestre Jesus, que tão bem exemplificou a amorosidade, a prática do bem, o amai-vos uns aos outros. Tudo isso vai nos fortalecendo, vai nos trazer paz interior. Quem de nós não quer ter paz? Todos nós. E nós podemos buscar e devemos buscar diariamente a paz, o equilíbrio interior. Essa prática da oração, orar pelos inimigos, orar pelos amigos, orar pela família, orar por aqueles com quem prejudicamos e tentar todo o possível para se reconciliar com todos, nesta mesma encarnação, porque senão, ao desencarnarmos, nós poderemos até nos arrepender, porque a vida segue numa outra dimensão. E nós vamos perceber, por que não nos acertamos, por que não nos esforçamos para amar, para compreender, para ser mais tolerante, para ser paciente com todos. E a oração, é um grande bem que nós podemos fazer pelos nossos inimigos desencarnados. E para encerrar a nossa fala, então, a nossa reflexão deste assunto tão importante que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe uma mensagem de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel, do livro Escrínio de Luz, psicografia de Francisco Xavier, o Chico Xavier, que diz assim: ajudemos o inimigo. Tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos, na preservação de nossa paz. Quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso, a nossa porta a benefício da nossa própria saúde. Isto que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas em nosso próprio ser. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. A antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Toda energia projetada de nossa alma nos responde invariavelmente na reação de quem nos partilha as experiências. Quem arremessa espinhos, improvisa chagas, cujas emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores, recolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Instalemos dentro de nós o legítimo discernimento que reconhece cada criatura em seu lugar e cada acontecimento no minuto que lhe é próprio, protegidos por semelhante entendimento. Não aguardaremos uvas do espinheiro, nem pediremos as graças da colheita ao campo que apenas exibe promessas de sementeiro. Usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço,
na edificação do bem, e o tempo se incumbirá de tudo transformar em auxílio de nossa felicidade, dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. Fica aí esta bela reflexão do benfeitor Emmanuel para que todos nós prossigamos vivendo com fé, com confiança, com coragem e com muita esperança de dias melhores. Agradeço então a atenção dos queridos irmãos. Vamos agora fazer a nossa oração final. Trouxe uma imagem de Jesus para que ele possa abençoar a todos que estão neste momento conectados com o pensamento, com os bons sentimentos. Jesus disse: brilhe vossa luz, que a nossa luz interior possa brilhar, possa nos encher de boas energias. E rogamos então a este Mestre tão amoroso que ele possa nos conduzir na nossa existência física, nos abençoando, nos iluminando, para que possamos vencer as nossas imperfeições, os nossos defeitos e nos entender com os nossos desafetos. Que os amigos espirituais nos envolvam neste momento, onde estivermos, nos nossos lares, com os fluidos espirituais, com as energias amorosas, nos fortalecendo, nos dando saúde. Tudo passa na Terra. Passarão também esses dias de dificuldades que todos nós estamos vivendo. Rogamos também as bênçãos para todos os irmãos que sofrem, para aqueles com que temos alguma inimizade, quem sabe. Vamos trazer no nosso pensamento aqueles irmãos que queremos que Jesus estenda as suas bênçãos. Que possamos ficar em paz, que possamos permanecer com a grande luz do Mestre Jesus a guiar as nossas vidas. Que assim seja.